Bom dia, meninas. Cumprimento a todas com a paz do Senhor. Vamos para mais um dia, né? O 8º dia desse desafio de mensagens do qual Deus tem falado grandemente ao nosso coração. Amém? Hoje eu gostaria de falar sobre mais um tema, né? Nós viemos falando bagagens, sobre a borboleta, sobre a águia, né? Falamos sobre persistência. E agora eu quero continuar na persistência. E hoje eu trouxe um exemplo, né? Só que hoje eu vou usar uma flor, né? Que é o girassol. O girassol ele tem muitas características que nos traz algumas reflexões, né? Assim como os animais que eu citei, né? O girassol, todo mundo sabe que ele gira, ele faz a movimentação do sol, né? Ele começa quando amanhece, ele gira e ele se reproduz através de sementes, né? Eu até trouxe essa sementinha que foi meu filho que deu para mim. E eu guardei naquele dia, o Senhor falou, guarda, porque será o nosso próximo tema. Nós vamos conversar. A gente, como fala assim, Deus tem tantas maneiras de nos falar. A grandeza de Deus, a grandeza da criação. Deus tem sempre uma lição. Às vezes Deus nos leva a campos de girassóis. Quando chega no final do ano, a gente vê fotos lindas, maravilhosas, de famílias inteiras, tirando foto ali com o girassol. Mas eu falo, Deus, o Senhor é maravilhoso, porque não é só apenas uma foto, mas é uma lição. Às vezes a gente olha uma águia linda, não é só uma paisagem, um animal bonito, ou você ficar observando o voo dela, mas aprender com ela. Então, tudo aquilo que Deus criou, Ele sempre tem algo a nos ensinar. E hoje eu quero trazer algumas características do girassol, né? O girassol, ele olha para a luz, né? Tá aí uma característica muito, né, significativa na nossa vida, né? Olhar para a luz. Independente da situação, nós precisamos acompanhar a luz, né? E o sol tá lá como uma referência, né? E a própria palavra de Deus diz que o Senhor o Senhor Jesus é o sol da justiça, né? Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 78, diz assim: por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Então sempre tem um amanhecer na nossa vida, sempre tem uma luz no fim do túnel, né? E o girassol, ele nos ensina a sempre olhar para a luz. A direção que a luz estiver, eu olho para a luz, né? Ele se reproduz por sementes, né? Além da flor dele ser linda, ele ainda produz sementes. E essas sementes, elas servem de remédio, elas servem de óleo, é um óleo muito precioso, o óleo de girassol, cheio de vitaminas. Então, assim, qual a reflexão que eu tiro nisso? Ele produz bons frutos. Eu já falei isso com vocês aqui. Ele produz bons frutos. Olha para a luz e retira bons frutos. Precisamos aprender a reavaliar os nossos frutos, né? Olhar para a luz e dizer, Deus, que o Senhor tenha alegria em tudo aquilo que eu fizer. Eu faça com excelência para o Senhor e produza bons frutos, porque a palavra do Senhor diz que os frutos do Espírito são, né? Paz, mansidão, domínio próprio e assim vai. Longanimidade, benignidade, bondade. Então precisamos produzir esses frutos na nossa vida, né? Outra coisa também, né? O florescimento dele, ele pode acontecer por plantadores que hoje, antigamente era só em novembro, só no final do ano, mas hoje já tem pessoas especializadas para isso, porque ele depende de uma temperatura de 18 a 30 graus, né? Então a época certa do florescimento dele é novembro, né?
E todos os dias o girassol ele se desperta para acompanhar o sol como as agulhas do relógio. Que coisa linda, né? Tem sempre algo a nos ensinar, independente do tempo. Eu vou acompanhando a luz, né? E como eu falei, o girassol ele é conhecido pela qualidade das suas sementes, né? E precisamos também ser conhecidos pelo Senhor por dar bons frutos, né? O girassol ele é muito resistente, né, às mudanças climáticas. Ele não se abala com as temperaturas baixas, graças à firmeza das suas raízes. Eu também falei sobre isso aqui com vocês. Então ele tem raízes fortes, então ele não se abala com as temperaturas climáticas. Pode o solo abalar, pode as temperaturas caírem, o girassol continua de pé. Por quê? Graças à sua raiz, né? E ele se adapta a solos menos irrigados e menos férteis. Então, a adaptação de qualquer situação, seja ao nosso favor ou seja adverso. Então, assim, eu ter a sabedoria de me adaptar e dizer assim, eu vou vencer nisso, independente do solo, independente da situação que está à minha volta, eu vou florescer, eu vou dar frutos, Deus vai me abençoar e eu vou produzir. Então, nós falamos isso sobre posicionamento na outra. Tudo depende de um posicionamento. Então, hoje, eu quero falar aqui, ó, o girassol, ele se posiciona. Olha, o solo não tá legal, mas eu vou florescer. Eu vou olhar para a luz. Independente das situações. E uma das coisas também que me chamou muita atenção, nos dias nublados, que não aparece sol, um girassol se vira para o outro e busca energia de um do outro. Então precisamos aprender com o girassol. No lugar da gente se trancar, achar que tudo acabou, parar de olhar para a luz, é hora de pedir socorro. A Bíblia diz assim, levai as cargas um dos outros. Há amigos mais chegados que irmãos. Há momentos na nossa vida que a gente não aguenta seguir sozinho. Ninguém nasceu para viver sozinho, mas procure ajuda. Olhe um para o outro e busque. Quer dizer, olha, eu estou perdendo a minha energia. Eu estou fraco. O outro, eu te fortaleço. Eu tenho uma reserva. É assim que precisamos ser, como girassol. O dia que não aparecer a luz, eu tenho a luz em meu irmão. Eu tenho alguém para procurar essa luz que eu perdi. Que o dia está tão nublado que eu não consigo enxergar. Mas eu tenho alguém para me mostrar o caminho e não me deixar desistir. Porque em Abacuque 3,17, se eu não me engano, deixa eu só pegar aqui certinho, 3,17, 18, diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não veja solução, todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu confiarei no Senhor. Então, ainda que você não veja, né, que o dia não esteja tão legal, mas se alegra e produza frutos, independente da situação, independente do solo, independente de qualquer situação. Deixa eu arrumar aqui. Independente de qualquer situação, eu preciso de ajuda. Precisamos ser guiados pela luz, né? E jamais desistir. Quando nos faltar força, eu recorro a alguém que esteja mais forte do que eu, mas eu não deixo morrer a essência, a semente que está plantada no meu coração. Eu não deixo Jesus sair do meu coração. Eu não deixo a luz brilhar, sair da minha vida, porque precisamos olhar para a luz e ser guiado por ela. Amém? Que vocês possam ficar com essa palavra e Deus possa falar o coração de cada uma, no nome de Jesus.